Bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Olha, hoje temos um tema que gera tanto entusiasmo como, francamente, uma confusão enorme. É verdade. É um daqueles temas que toda a gente já ouviu falar, mas poucos sabem explicar. Exatamente. Vamos falar de Bitcoin, criptomoedas para principiantes. A nossa missão hoje é desmistificar isto, ir aos princípios básicos, perceber o que é, como funciona e, mais importante, porque é que sequer existe. E sem usar jargão técnico, que é o mais importante, com analogias simples. Lá está. E para começar, acho que temos de perceber o problema que o Bitcoin tenta resolver. Temos de recuar um pouco no tempo, não é? Sim, temos de ir a 2008, plena crise financeira. O banco Lehman Brothers tinha colapsado e a confiança no sistema financeiro tradicional, bem, estava em mínimos históricos. Exato. E quando usamos o nosso dinheiro, o dinheiro normal, nós estamos sempre a confiar em alguém. No intermediário, no nosso banco, que por sua vez confia no Banco Central. Pronto. É um sistema que depende de uma autoridade central que valida tudo. A informação não é pública. E é aqui que surge a ideia do Bitcoin, publicada por essa figura misteriosa, Satoshi Nakamoto. A pergunta era radical. E se fosse possível ter dinheiro digital que funciona sem bancos e sem governos, gerido por uma rede de computadores em vez de uma entidade central? Em termos muito simples, o Bitcoin propõe ser exatamente isso. Dinheiro digital, mas descentralizado. É a palavra-chave. Descentralizado. Ok, mas para percebermos o Bitcoin, temos mesmo de falar da tecnologia que está por trás. A blockchain. Sem dúvida. A analogia mais comum é de um livro de contabilidade público. Vamos imaginar um livro onde, tipo, cada transação financeira do mundo é registada. É uma boa analogia. A grande diferença é que este livro não está fechado num cofre de um banco. Não. Existem milhares de cópias idênticas espalhadas por computadores em todo o mundo. Exatamente. E o que é fascinante é como este livro é construído. Cada página do livro é o que se chama um bloco. Um bloco. Sim, e este bloco registra um conjunto das transações mais recentes. Quando a página, o bloco, fica cheia, ela é selada com criptografia complexa e ligada de forma permanente à página anterior. E isso cria uma corrente de blocos, ou seja, uma blockchain. Lá está. A tecnologia baseia-se num sistema de timestamping, um carimbo de tempo. Cada novo bloco inclui a assinatura do bloco anterior. E isso forma uma cadeia que prova a sequência cronológica dos eventos. E é aqui que se torna mesmo interessante. A segurança. Como é que se garante que ninguém vai lá e altera este livro de contabilidade? Bem, primeiro pela transparência. Todas as transações são visíveis para quem participa na rede. Ainda que de forma pseudónima, não é só se vêem os endereços das carteiras, não os nomes. Exatamente. E segundo, e mais importante, a inalterabilidade. Uma vez que um bloco é adicionado à corrente, ele não pode ser alterado. Porque se alguém tentasse adulterar uma transação, o que é que acontecia? Se alguém tentasse fazer isso numa das cópias do livro, essa cópia deixaria de corresponder às outras milhares de cópias na rede. Ah, ok. E a rede, por consenso, rejeitaria imediatamente essa versão alterada. Seria como tentar convencer milhares de pessoas que uma página de um livro que todos têm é diferente. E para um atacante conseguir alterar um bloco, teria de refazer o trabalho todo desse bloco e de todos os que vêm a seguir. E fazê-lo mais rápido do que toda a rede honesta combinada, o que é, na prática, computacionalmente impossível. É isto que resolve o problema do gasto duplo, ou seja, garantir que uma moeda digital não é gasta duas vezes sem precisar de um banco. Ok, isto faz sentido. Mas então, se não há um banco central, quem é que gera a moeda? E como é que se criam novos bitcoins? Bem, à primeira pergunta a resposta é ninguém em específico. A rede é gerida por um consenso entre milhares de participantes, o que elimina o risco de um ponto único de falha. Quer dizer, um governo não pode decidir imprimir mais dinheiro e causar inflação. Exatamente. A criação de novas moedas, essa é outra história. É feita através de um processo chamado mineração. Mineração. A analogia do concurso de matemática super difícil, certo? É a analogia perfeita. Os mineradores usam computadores muito potentes para competir na resolução de um problema matemático complexo. Este trabalho computacional, o Proof of Work, serve para validar um novo bloco de transações. E o primeiro que resolve o enigma? Ganha o direito de adicionar esse bloco à blockchain.
E como recompensa por esse trabalho e gasto de eletricidade, recebe uma quantidade de bitcoins recém-criados. É assim que novas moedas entram em circulação. E este processo tem uma regra fundamental, que é talvez uma das mais importantes. O limite? O número total de bitcoins que podem existir está limitado a 21 milhões. Ponto final. Nem mais um. Estima-se que o último bitcoin seja criado lá para o ano 2140. E essa escassez programada é um dos pilares do seu valor, muito parecido com o ouro. Como diz o Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, o Bitcoin é o primeiro dinheiro realmente escasso. O que nos leva a uma questão crucial. O que é que define o preço do Bitcoin? Exato, se não é um governo. Não é. É puramente uma questão de oferta e procura. A oferta é fixa, a procura é que varia. O preço sobe quando mais pessoas e instituições o querem comprar. Seja como reserva de valor ou por acreditarem na tecnologia, sim. E o preço desce quando muitos decidem vender. É um mercado extremamente volátil. E muito sensível a notícias, a decisões de reguladores e ao que se chama FUD, não é? O Fear, Uncertainty and Doubt. Medo, incerteza e dúvida. Exatamente. E essa ausência de gestão centralizada traz riscos. O primeiro, já falamos, é a volatilidade. O preço pode variar de forma brutal num só dia. Sem dúvida. E o segundo risco é o da autogestão. Não há um banco para onde se possa ligar se algo correr mal. É o tal lema, not your keys, not your coins. Não são as suas chaves, não são as suas moedas. Lá está, se uma pessoa perder a sua chave privada, que é a palavra passe que dá acesso à sua carteira digital, Perde o acesso aos seus fundos para sempre. A responsabilidade da segurança é 100% individual. e é assustador pensar nisto, mas estima-se que cerca de 2,4 milhões de bitcoins, que são 11% do total, estejam perdidos para sempre por esta e outras razões. 11% é incrível. Então, a grande questão: Bitcoin é um bom investimento? Olhe, a resposta honesta é que não se trata de um investimento tradicional. É um ativo de altíssimo risco, com potencial de alta recompensa. A sua volatilidade anualizada é de cerca de 52%. E a do ouro é de quanto? Cerca de 17%. É uma diferença enorme. Então, se pensarmos nisto na construção de um portfólio, Os gestores de ativos, quando o recomendam, falam geralmente numa alocação muito pequena, entre 1% a 5%, para investidores que toleram o risco e procuram diversificação. e alguns princípios fundamentais, suponho. Investir apenas o que se pode realisticamente perder. Segundo, ter uma visão de longuíssimo prazo, 5 a 10 anos. E terceiro, não vender em pânico durante as quedas. A volatilidade é uma característica do ativo. Ok. E para alguém que queira começar de forma segura, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é abrir conta numa exchange, uma corretora de criptomoedas que seja regulamentada e conhecida. Como a Coinbase, a Binance, a Kraken. Exato. Elas funcionam como uma porta de entrada. Nessas plataformas é possível trocar euros por Bitcoin ou outras criptomoedas. E é importante dizer que, para além do Bitcoin, existem milhares de outras moedas, as chamadas altcoins. Sim, o Ethereum é a segunda maior, mas a grande maioria destas alternativas tem um risco e uma especulação ainda maiores. Para quem está a começar, o ideal é focar-se em compreender o Bitcoin primeiro. E assim chegamos ao fim da nossa análise a as Bitcoins, criptomoedas para principiantes. Espero que esta conversa tenha trazido mais clareza do que confusão. Acho que sim. Mostramos como o Bitcoin nasceu de uma ideia de descentralização, assente na tecnologia da blockchain, e como o seu valor é definido pela própria rede e pelo mercado. É um mundo fascinante, de facto. Cheio de potencial, mas também de riscos, que exigem responsabilidade e conhecimento. Exatamente. Agradecemos a companhia e, se este tema despertou interesse, sugerimos que ouça também o nosso episódio sobre o euro digital, para perceber como os próprios bancos centrais estão a reagir a esta nova era. É uma ótima sugestão. E para terminar, deixamos uma reflexão final. O Bitcoin surgiu com uma ideologia quase antissistema, uma alternativa aos bancos e governos. No entanto, hoje vemos gigantes financeiros como a BlackRock e a Fidelity e até governos a tornarem-se dos maiores detentores de Bitcoin. É um paradoxo interessante. É. A questão que fica no ar é: o que significa quando uma tecnologia criada para desafiar o sistema financeiro tradicional acaba por ser abraçada e, de certa forma, dominada por ele?